No fim do mundo, qualquer um com algum amor irá alertar, pregar contra essas proclamações assustadoras do pecado e viver dentro das igrejas cristãs e dentro da nossa própria igreja em particular. Porque uma igreja que adota essas doutrinas e essas práticas pagãs que em apresentações anteriores eu enunciei, se tornaram a habitação de demônios. Por exemplo, se eu pregar isso, ou alguém pregar que pecaremos até que Jesus venha, esse é um serviço oferecido ao diabo e somente ao diabo. Porque há apenas um Deus neste universo que não tem poder para dar vitória sobre o pecado. E esse é o diabo. Ele não poderia nos salvar de um único pecado. Ele não poderia nos dar poder para a vitória sobre um único pecado. E quando os homens indicam que Deus não tem poder para nos livrar do poço do pecado, eles estão pregando um culto sobre seu Deus, que é o diabo. Eles podem ser do mais alto nível na igreja de Deus, mas eles estão pregando um culto do diabo. E eles estão convidando o diabo e seus anjos para suas congregações. É uma coisa terrível que uma igreja se torne habitação de demônios. Mas as pessoas dizem que isso é muito duro. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus é amor. As 3 maiores palavras, quando colocadas em conjunto em toda a língua inglesa, não há palavras maiores que Deus é amor. E ainda assim, muitas pessoas acreditam que não é amoroso. Pregar o que Deus disse tornou-se a habitação dos demônios. Este é o alto clamor para o mundo. Acabei de pregar o alto clamor para a igreja de Deus, Isaías 58. É importante que saibamos a diferença. Uma é para a Babilônia e a outra é para o Israel apóstata. Muitas pessoas dizem que a igreja adventista do 7º dia se tornou Babilônia. Há muito espírito de profecia, meus queridos irmãos e irmãs, para contradizer esse fato. Mas há uma coisa que eu quero dizer. O Israel apóstata é muito mais repreensível que a Babilônia. Mais repreensível porque tivemos a luz. Nós tivemos a luz. Deus nos dará mais e mais luz à medida que aceitarmos a velha luz. Mas como Ele pode dá-la hoje quando estamos rejeitando a velha luz? Muitas pessoas estão. E é muito importante que entendamos a distinção, porque ainda assim, com toda a sua corrupção, com todo o seu laodiceanismo, e isso é pecado profundo, nossa igreja é a depositária da verdade de Deus. Tenho visto homens e mulheres trazidos por novos pastores de teologia. Eles não aprenderam a verdade em sua pureza com eles, mas de alguma forma, quando eles entraram na igreja de Deus, alguém apresentou a eles a verdade real de Deus e eles aceitaram de todo o coração. Mas você pode ir a qualquer outra igreja da cristandade e há pessoas maravilhosas nessas igrejas, filhos de Deus. É por isso que o chamado de Deus é sair delas, sair dessas igrejas caídas, meu povo. Eles são o povo de Deus, cristãos maravilhosos. Mas eles têm que aprender que Deus, nestes últimos dias, os está chamando para a pureza de sua fé. Longe de todas essas práticas pagãs e para as poderosas verdades da palavra de Deus. Tem que lembrar disso. Mas você pode procurar essas igrejas pelo próximo milênio e nunca encontrará o depositário da verdade de Deus. Pois eles não têm isso. A igreja adventista do 7º dia ainda tem isso. Não sei por que ainda é considerada o único objeto da consideração suprema de Cristo. Agora, toda vez que digo isso, há aqueles que ficam parados e dizem, ele está falando sobre a estrutura ou a organização. Eu não disse isso. Eu disse a igreja adventista do 7º dia. Não concordo que a igreja adventista do 7º dia e a estrutura da conferência sejam a mesma coisa. É a totalidade do povo de Deus. E muito em breve será purificado, porque estamos muito abaixo na sacudidura. E quando a sacudidura estiver completa, haverá uma separação tão grande. De um lado, a minoria que será selada com o selo do Deus vivo, e a maioria que aceitará a marca da besta e se tornará parte da Babilônia. E naquele momento a estrutura será varrida, como nos é dito em Mensagens Escolhidas.
volume 1, páginas 204 e 205, elas valem a pena serem lidas. Muito importante será varrido. Claro que deve ser varrido. Temos uma estrutura hierárquica que não é de Deus. A irmã White disse em 1903 que foi a maior decepção de sua vida. Você quer dizer maior do que a decepção de 1888? Foi o que ela disse. Porque ela podia ver como essa estrutura ditatorial se tornaria algo que seria uma maldição para a Igreja de Deus. E quando Deus tem uma igreja pura, depois que a aprovação de sua igreja é encerrada, Ele não poderia ter uma estrutura dobrada. Não poderia, porque então não seria uma igreja purificada. E então a irmã White afirma claramente que isso deve ser varrido. Nunca nos esqueçamos desse fato. E então, quando falo do 7º dia do ministério, sim, estou falando hoje de uma igreja que contém o remanescente do povo de Deus. Mas também tem pessoas que estão longe do remanescente. Afinal, quando olho para os 9 testemunhos, esses testemunhos não são para a igreja metodista. Esses volumes, eles não são para a igreja episcopal ou a igreja batista. Meus queridos irmãos e irmãs, esses 9 volumes de testemunhos para a igreja, esses 9 volumes são para a Igreja Adventista do 7º dia. E se os Adventistas do 7º dia, ou a igreja neste ponto, eram todas pessoas puras, nós não precisávamos dos testemunhos. Esses testemunhos nos dizem que havia pessoas impuras na Igreja Adventista do 7º dia. E como precisamos desses testemunhos hoje? Jeremias capítulo 4, versículos 5 e 6. Jeremias capítulo 4, versículos 5 e 6. E lá lemos: declarai em Judá e publicai em Jerusalém, sempre símbolos da igreja de Deus, e dizei: tocai a trombeta na terra, clamai, reuni-vos, dizei, reuni-vos, e vamos para as cidades de defesa, levantai o estandarte em direção a Sião. Este é um tempo de guerra. Há um chamado para ficar sob a bandeira ou o estandarte do príncipe Emanuel, um chamado para a guerra. Se você for até o versículo 19, leremos até o 25 deste capítulo 4 de Jeremias, lemos isto: minhas entranhas, estou com dor no meu próprio coração. Meu coração faz barulho em mim. Não posso ficar em paz, porque ouviste, ó minha alma, o som da trombeta, o alarme da guerra. Destruição após destruição é gritada, pois toda a terra é destruída. De repente minhas tendas são destruídas e minhas cortinas em um momento. Até quando verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta? Porque o meu povo é insensato. Eles não me conheceram, são crianças idiotas e não têm entendimento. São sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem não têm conhecimento. Olhei para a terra, e eis que era sem forma e vazia, e os céus, e não tinham luz. Olhei para as montanhas, e eis que tremiam, e todas as colinas se moviam levemente. Olhei, e eis que não havia homem, e todas as aves do céu tinham fugido. Estas são profecias dos últimos dias. Muito claro, é hora de nos colocarmos diante do estandarte do Senhor.